A 24 de outubro é uma das principais avenidas do bairro de Campinas. Por aqui passam várias linhas de ônibus, mas nem mesmo numa via tão importante como essa, os usuários têm o mínimo de conforto para esperar o ônibus do transporte coletivo. Ao longo da Avenida 24 de Outubro existem mais de 30 pontos de ônibus, a maioria deles sem cobertura. Neste local aqui, os usuários sabem que é um ponto de ônibus, porque o que sobrou foi essa pilastra de concreto aqui, que era uma das vigas de sustentação do ponto de ônibus. O abrigo caiu tem mais de 3 anos e nada foi feito. Os usuários têm que pegar o veículo debaixo de sol e de chuva. E é assim na maioria dos pontos. Seu Valdomiro, de 73 anos, reclama desse desrespeito. Isso aqui é uma vergonha. E não é apenas seu Valdomiro que reclama desse absurdo. No interior, esses dias, o interior tá muito mais bonito que Goiânia. Muitas vezes os ônibus demoram, a gente fica lá no sol, não tem nada para prevenir a gente do sol, né? Contra a chuva, contra nada. É isso que eu vejo todo dia, é a enrolação dos ônibus, entendeu? Um poste de luz e a marquise de uma loja são o consolo para quem não conta com proteção alguma para esperar o ônibus, que demora muito. Porque eu nem sabia que era um ponto de ônibus, porque não tinha nenhuma referência. Depois que eu vi um montão de gente ficando, aí eu perguntei se era um ponto. Mas demorou para me descobrir que era um ponto. Até o motorista do ônibus tem dificuldade de parar no local de embarque e desembarque dos passageiros. 11 anos eu trabalho aqui. Senão não saberia. Não saberia. E esse sofrimento do usuário não se resume à Avenida 24 de Outubro. Dos mais de 3.400 pontos de ônibus de Goiânia, 1.300 estão sem cobertura ou simplesmente não existem. O problema é mais grave quando incluímos as 18 cidades da região metropolitana de Goiânia. Aí são mais de 6.120 pontos e 2.806 não possuem qualquer tipo de abrigo. Veja só como os usuários esperam o ônibus em Senador Canedo. Os moradores sabem que se trata de um ponto de ônibus porque neste poste aqui, ó, tem essas marcas de tinta de cor amarela. E é neste local aqui, debaixo de sol e chuva, que os moradores têm que esperar o ônibus. Pelo menos em Goiânia, esse grave problema deve ser amenizado. A Prefeitura da capital assinou hoje uma ordem de serviço para a construção e reforma de 723 pontos de ônibus de locais de maior movimentação, como as grandes avenidas. A empresa que venceu uma licitação pública será responsável pela implantação e reforma dos abrigos e responsável também pela manutenção dos mesmos, sem custo para o poder público. Se a prefeitura não tem recursos hoje para construir mais de 1.000 pontos de ônibus na cidade inteira, viu? Vem a empresa que vai construir em troca de quê? Do direito de colocar publicidade nesses pontos de ônibus. De forma que foi a saída inteligente, que iniciou até na administração anterior, mas que estava aí esse processo paralisado no Poder Judiciário. Terminamos tudo e hoje assinamos já o contrato e a empresa, naturalmente, não vai demorar em começar a construção de novos pontos de ônibus de Goiânia sem um centavo de custo para a Prefeitura.